Neste mês de dezembro, eu coloquei como uma das metas fazer uma leitura de um autor que eu acabei gostando bastante dos livros dele. Na verdade, foi um livro de contos, né? Do Philip K. Dick, que é o Sonhos Elétricos. E eu adquiri um outro livro dele, chamado O Tempo em Marte. E, meus amigos, eu vou te falar, que livro maluco. Sinceramente é louco. Mas eu vou contar tudinho pra vocês depois do like de vocês, isso aí. Deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreva aqui no canal pra ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Tanto sobre Philip K. Dick quanto outros autores. E para isso tem que ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é dia de resenha de ficção científica. E sim, eu vou falar sobre Philip K. Dick, o cara que é no mínimo maluco. Olha, eu vou falar sem tentar dar nenhum spoiler para vocês, tá? Mas O Tempo em Marte é um livro que, na minha opinião, é no mínimo meio doido. Vamos lá. A premissa é relativamente simples, tá? Pessoas que antes viviam na Terra e por devido a questões de superlotação, etc., acabam conseguindo colonizar Marte. Eles colonizam Marte, utilizam tecnologia para poder melhorar a questão do ar, da água, para as pessoas poderem utilizar. Mas a água é um problema bem grave porque ela é bem escassa. Além disso, nós temos diversos personagens que são meio que os principais, né? Que é um psiquiatra, uma empreendedora, de certo modo, e até mesmo ativista, um empreendedor, que de certo modo também é quase um mafioso, temos um técnico, uma personagem que meio que faz a ponte entre alguns deles, e a família do técnico em si, de mais um outro personagem bem importante que fazia contrabando. Era um contrabandista de certo modo, né? Ele era um contrabandista. E nisso nós vamos seguindo a história de todos esses personagens, em que o que acontece com um influencia nos outros, porque alguns moram perto um do outro, outros fazem negócios entre si. E aqui é um livro que também vai tratar muito sobre doenças mentais e transtornos mentais, de maneira que te incomoda, porque em vários momentos é bem preconceituoso, pelo menos eu achei. Mas acho que a ideia realmente era essa, do autor. Ele queria mostrar como as atitudes das pessoas podem ser altamente preconceituosas quando uma pessoa que tem algum problema, algum transtorno, ela se apresenta, como as pessoas reagem a isso. E nisso, realmente são partes que te incomodam. Mas a ideia realmente, acredito que seja essa. Fazer você se incomodar com essas atitudes. Você fica pensando, caramba, que atitude horrível, por que eles estão fazendo isso? E aí você vai se questionar, será que eu agi assim em algum momento? Mas essa é uma parte que eu achei interessante, apesar de ser bem grosseira em vários momentos. Ela realmente tende a ser bem grosseira, porque é como muitas pessoas acabam fazendo. E uma das coisas que as pessoas falam muito aqui é a esquizofrenia. Claro que existem diversos tipos, né? Diversas situações, níveis em que cada um se apresenta, bem como o autismo também é assim. E aqui também temos um personagem que é autista, ele está no espectro. E esses personagens, eles interagem muito. Só que eles levam para um lado da ficção científica que beira um superpoder em alguns momentos. É aí que a coisa fica bem viajada mesmo, bem maluca, bem louca, mas te deixa realmente imerso na história
e faz você sentir todo aquele peso. E aí que a leitura vai ficando mais lenta. Porque você começa a sentir como o que alguns personagens sentem. Faz você sentir mais pesado na forma de perceber o ambiente. Fora que tem um outro detalhe, a perspectiva. Numa mesma cena, às vezes o Philip ele coloca 3 personagens mostrando como eles enxergam aquela cena. E aí você tem, pelo menos teve uns momentos em que eu fiquei meio perdido, assim, gente, ele tá repetindo, aí que eu, não, ele tá falando do outro ponto de vista. É fulano que tá pensando assim, é ciclano que tá pensando de outro jeito. É interessante esse jeito de colocar? É, mas eu achei um pouco demorado. Acho que deixou a leitura mais demorada. Acrescentou demais. Tudo bem você colocar o ponto de vista de um personagem, um de outro em determinado momento, mas às vezes ele colocava isso em muitos momentos. Aí ficava meio devagar demais. A leitura se arrastava muito, pelo menos pra mim. E acho que foi por isso que eu não gostei tanto do livro. Tá? Tem momentos ali que são interessantes? Tem sim. Tem personagens que você percebe que tem algum problema com eles. E são problemas realmente de cunho mental, psiquiátrico, sabe? Essas pessoas precisam de ajuda, mas não têm essa ajuda ou não buscam essa ajuda. E até o modo que um psiquiatra especificamente atua ali é meio diferente. É bem diferente. E isso vocês vão se surpreender. Mas eu achei até interessante essa parte. E a história vai seguindo. Ela vai mostrando para questões de como as pessoas pensam sobre outras que têm transtornos, o que elas acham, como essas pessoas podem contribuir na sociedade. Além de um detalhe: em Marte existem nativos. Existem pessoas que moram em Marte. E essas pessoas, elas são eremitas. Elas realmente não param, ficam paradas no mesmo lugar, em sua grande maioria. Só que eles já estão uma população bem pequena e existe a forte possibilidade de que eles acabem sumindo devido à colonização. E assim, é uma alusão até ao que aconteceu, né, no nosso mundo, de que diversas tribos nativas de diversos países acabaram sumindo, sendo mescladas às populações de outros países que foram para lá colonizar, como aconteceu aqui no Brasil, em diversos outros países da América Latina, né, América Central, isso aconteceu. E até na América do Norte. Então, existem algumas tribos aqui e ali, porém, não é a mesma quantidade que existia no início. É tudo bem diferente, né? E a partir daí nós já vamos seguindo vamos continuando, né, na verdade, a tratar desses assuntos, a falar sobre eles. O autor ele coloca todos esses pontos quase que de uma só vez, né, em sequência, sabe? E aí a história ela vai ficando mais difícil de você digerir. Da mesma forma, mostra também as atitudes das pessoas dentro da sociedade, de como elas podem ser hipócritas, como elas não têm tanto apreço com os relacionamentos deles, em especial casamento. Cara, eu não sei o que se passou na cabeça do Philip K. Dick nesse dia, quando ele resolveu escrever esse livro, mas é um livro bem denso mesmo. Você tem que sentar, ler, depois você ler, você tem que parar um tempo para ruminar tudo que apareceu ali. Tanto que, até para fazer essa resenha, para mim foi um pouco difícil. Eu até pensei se eu ia fazer ou não, mas resolvi trazer da mesma forma, porque é assim, é a minha opinião sobre o livro. É um livro ruim? Não diria ruim. Porém, para mim, o que quebrou mais foi o final. Eu não entendi aquele final. Eu não entendi por que ele fez o final daquela forma. Ele poderia ter feito de qualquer outro jeito, mas ele fez daquele jeito.
E eu fiquei assim, gente, por que assim? Por que parece uma outra terça-feira, sabe? É um dia com nada assim, com coisa nenhuma. E fora o que aconteceu com um dos personagens, que eu fiquei pensando, bom, esse cara vai seguir o caminho que ele tava pensando ali. Mas aí acontece uma reviravolta no final e você fica assim, ué, é sério isso? Essa parte eu até achei meio bem louca, mas bem louca legal, sabe? Mas o restante eu fiquei meio perdido, não entendi nada assim do porquê que terminou daquela forma. Ele poderia ter dado um fechamento de verdade, mas ele não deu desse jeito. O fechamento da história ele botou em aberto. E aí eu fiquei com um cara de tacho, sem entender lufas. Sério mesmo. Mas tudo bem. Os autores eles têm essas escolhas, né, para os seus finais. Porém, alguns agradam, outros não. E pra mim, esse foi um final que não me agradou. Ele não me agradou tanto. Poderia ter sido muito diferente. Tipo, muito diferente mesmo. Eu não sei se o Tempo em Marte tem uma continuação. Eu acredito que não. Porque eu nunca vi, em momento algum, falando sobre a continuação de O Tempo em Marte. Eu nunca vi nada sobre o assunto. Então, acredito que fecha a história ali mesmo. E pra mim não foi um final bom, tá? Poderia ter sido muito melhor. Mas enfim, não desmerece todo o trabalho, toda a pesquisa que ele deve ter feito, toda a forma que ele expressou o que acontece em sociedade, até hoje em dia mesmo, né? Apesar desse livro ter sido escrito há muitos e muitos anos, muita coisa que aconteceu ali é um pensamento que ainda se mantém até hoje com relação aos relacionamentos humanos. Então, eu diria que sim, é um livro interessante. Vale a pena você ler se você estiver com vontade de entrar nesse estilo de história, né? Um pouco de sci-fi, mas o sci-fi nem é tanto assim. É mais um livro psicológico mesmo. Ele é mais psicológico do que sci-fi. Sci-fi é bem pincelado aqui e ali, e mais a questão do planeta Marte. Mas fica aí a minha dica para vocês que querem ler um livro bem diferentão, sair da mesmice, porque pode ter certeza, Philip K. Dick te faz sair da mesmice. Eu não esperava por isso em momento nenhum, gente. Eu realmente não esperava. Eu não vi nenhuma resenha sobre esse livro para você ter uma noção antes de ler. Eu não vi. Então, fica aí a minha dica para vocês. Se vocês quiserem adquirir, eu adquiri pelo Kindle. Então, vou deixar aqui embaixo o link para vocês poderem adquirir o livro, caso queiram. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi uma das resenhas mais, na minha opinião, uma das mais difíceis que eu já fiz. Que foi um dos livros bem, na minha opinião, bem complexos para mim. Assim, de digerir mesmo. Mas acho que valeu a pena. Não acredito que ler um livro que te faz o que pensar, né? Faz você pensar, seja uma coisa de todo ruim. Acho que é interessante sim. Então, pra mim, valeu a pena. Não é o melhor livro que eu já li, não é. Porém, valeu a pena da mesma forma. Então, para vocês ficarem sabendo quando vai ter vídeo novo de Philip K. Dick aqui, de outros escritores e escritoras de sci-fi, se inscreva aqui no canal. Isso aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Deixe o seu like nesse vídeo também, que isso ajuda bastante a gente. E comenta aí se você já leu Philip K. Dick, ou se já leu especificamente O Tempo em Marte. Fala aí, vamos bota aí nos comentários e vamos conversar. E claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!